Desde junho de 2022, são aproximadamente 5:30 da manhã. Em uma rua do Southside de Chicago, um carro se aproxima de outro veículo. A situação acontece rapidamente. Um homem sai do carro e começa a atirar. Dentro do outro veículo está um rapper chamado Tristan Hamilton, mas o mundo conhecia aquele homem por outro nome, FBG Cash. Ele é atingido diversas vezes. A mulher que estava com ele também é baleada. Cash é levado para o hospital, mas não sobrevive. Aos 31 anos, um dos últimos nomes de uma geração do drill de Chicago estava morto. Mas existe uma pergunta que precisa ser feita. Como um rapper chegou a esse ponto? Como alguém consegue sobreviver durante anos em uma das rivalidades mais perigosas da história do rap? E acaba morrendo justamente quando parecia estar tentando reconstruir sua carreira. Para responder isso, nós precisamos voltar mais de uma década. Precisamos voltar para quando o drill de Chicago ainda estava começando. Para quando um jovem chamado Chief Keef estava prestes a mudar o rap para sempre. E para quando uma rivalidade que começou nas ruas acabaria sendo transformada em música, em clipes, em diss tracks e, eventualmente, em mortes. Essa é a história de FBG Cash, mas também é a história da guerra entre FBG e o Black. Para entender FBG Cash, primeiro precisamos entender Chicago, mais especificamente o Southside. Foi nesse ambiente que surgiu uma nova geração de rappers. Eles não estavam falando sobre mansões, não estavam falando sobre carros de luxo, eles estavam falando sobre as ruas onde viviam, sobre amigos mortos, inimigos, sobre gangues e sobre uma realidade que muitas pessoas de fora da cidade sequer conheciam. Foi nesse cenário que surgiu o drill, e um dos maiores responsáveis por levar esse movimento para o mundo inteiro foi Chief Keef. Em 2011 e 2012, o nome de Keef começou a explodir. Músicas como Iron Like e Love Sosa transformaram o jovem rapper em uma estrela internacional. Iron Like chamou a atenção de Kanye West. O remix trouxe nomes gigantes. E de repente, o drill de Chicago deixou de ser um fenômeno local. Sexy senorita, we make history, we're not done. I gun lean and it turns her on. She love Russia. Tu connais chez nous que la 09. Si je sors le faire, c'est pas pour les meufs. O mundo inteiro estava olhando, mas havia um problema. A música estava conectada a uma realidade extremamente específica. Os nomes mencionados nas músicas eram reais. Os bairros eram reais. Os conflitos também. E enquanto Chief Keef se tornava uma estrela, outros grupos começavam a construir suas próprias identidades. Entre eles estava a FBG. 2011 e 2012. Na região da 6th Street, uma nova geração começava a se formar. Um dos nomes mais importantes dessa história era Carlton Wilkie. O mundo conheceria ele como FBG Duck. Ao lado dele estavam outros nomes, FBG Brick, FBG Cash, FBG Young e outros integrantes associados àquele círculo. Em entrevista ao Vlad TV, FBG Young explicou sua relação com Duck e como o grupo começou a se formar. Segundo Young, ele se mudou para a região da 6th Street e acabou conhecendo Duck e Dutch, ajudando a construir a identidade que posteriormente ficaria conhecida como FBG. Okay. So then around 13 you met FBG Duck? Probably 12, 13, yeah. Okay. And what was that like in the beginning? See, meeting Duck was probably like different. Cause he was like, we already knew it. He came as like a cousin. We already knew his family. So like, it wasn't like... Essa é uma parte importante da história, porque FBG não surgiu simplesmente como um grupo musical criado para competir com outro grupo de rap. A identidade estava ligada a uma realidade de rua que já existia. A música veio depois, e com o crescimento do drill, essa identidade começou a aparecer cada vez mais nas músicas. O nome Tsuka se tornou uma referência central para aquele lado da rivalidade. E do outro lado, outros nomes e símbolos também começaram a ser utilizados. A música estava criando uma linguagem própria, e essa linguagem era entendida por quem vivia naquele ambiente, mas também estava sendo observada por milhões de pessoas na internet. E é aí que a história começa a ficar perigosa.
É impossível apontar um único dia em que a rivalidade FBG contra o universo O-Block começou, porque o conflito era muito mais antigo do que a própria carreira musical desses artistas. O que aconteceu foi que o drill transformou uma rivalidade de rua em uma narrativa pública. Um artista lançava uma música, o outro respondia. Um lado mencionava um morto, o outro lado respondia mencionando o outro. E a internet assistia. Uma das músicas que ajudou a definir essa cultura foi Dead Bitches, associada à cena de Chicago e às provocações entre lados rivais. Mas o ponto mais importante é entender o mecanismo. A música não era apenas música, cada verso podia ser interpretado como uma mensagem, cada apelido podia representar uma provocação, cada homenagem podia ser vista pelo outro lado como uma ofensa, e isso criava um ciclo: música-resposta, provocação, retaliação e depois silêncio, até alguém lançar outra música. E nesse ambiente, FBG Cash começou a construir uma reputação própria. Ele não era apenas um integrante da FBG, ele também era conhecido por ser um dos mais provocadores. E uma história envolvendo Chief Keef ajuda a entender exatamente esse lado da personalidade de Cash. Antes de continuar, precisamos separar aquilo que é fato daquilo que pertence aos rumores. Em abril de 2022, poucos meses antes de morrer, FBG Cash participou de uma entrevista no Jumper. Durante essa conversa, Cash falou publicamente sobre ter se relacionado com a mãe de Chief Keef quando ele tinha 16 anos. Then, but like it was some shit that had happened with me and Chief Keef's mama, and that just put me over the top. Like, far as like people want to know who I am. Back then in 2012? Like, yeah, like that's when it came to. What like, happened with his mom? Like, I used to fuck with her. Like, yeah, yeah. I ain't gonna cap. You know what I'm saying? It's been said before. Like, I ain't even have to bring it up. That's my people. You know what I'm saying? She cool people, but like me and her relationship, motherfucking like not. A declaração chamou muita atenção porque Chief Keef não era qualquer pessoa. Ele era uma das maiores figuras do drill de Chicago, e para muitas pessoas também era uma figura central no universo que estava ligado ao outro lado da rivalidade. Então, quando Cash revelou essa história, a internet começou a investigar e começaram a circular relatos ainda mais provocadores. Segundo rumores que circulam há anos na comunidade do drill, Cash teria utilizado essa situação como uma forma de provocar Chief Keef. Algumas versões da história afirmam que ele teria gravado ou publicado conteúdo relacionado ao suposto relacionamento, e existem relatos de que isso teria provocado uma reação e aumentado ainda mais a tensão entre os envolvidos. Mas aqui existe uma diferença fundamental. A única parte que conseguimos atribuir diretamente ao próprio Cash é a declaração feita na entrevista sobre o relacionamento. A história de que ele teria publicado um vídeo íntimo ou que isso teria provocado diretamente uma determinada reação de Chief Keef não está confirmada por fontes confiáveis. Por isso, essa parte deve ser tratada como rumor. Mas mesmo que deixemos essa parte de lado, a própria declaração de Cash já mostra algo importante. Ele não tinha medo de falar sobre assuntos que poderiam provocar seus rivais, e isso ajuda a entender sua reputação. Cash parecia entender que no drill de Chicago uma provocação não precisava necessariamente acontecer em uma música. Às vezes, uma história pessoal podia se transformar em uma arma, uma entrevista podia virar uma provocação, uma foto podia virar uma mensagem. E isso ficaria ainda mais evidente depois da morte de King Von. Em 2018, FBG Duck lançou Slide. A música se tornou um dos maiores sucessos de sua carreira, e o clipe ultrapassou milhões de visualizações. De repente, Duck não era apenas conhecido em Chicago, ele estava entrando no radar da indústria. Slide também tinha uma importância simbólica, porque Duck não estava escondendo de onde vinha, ele continuava associado a 630 Street, continuava sendo FBG e continuava fazendo músicas que refletiam a rivalidade. Mas agora milhões de pessoas estavam assistindo. A guerra local tinha virado entretenimento global, e isso teria consequências. Enquanto Duck crescia, um nome começava a surgir: Davon Bennett, King Von. Von já tinha uma reputação antes da fama, mas quando começou a lançar música profissionalmente, algo mudou. Ele tinha uma habilidade especial: contar histórias. Sua música Crazy Story colocou seu nome no mapa, e Von rapidamente se tornou um dos rappers da nova geração de Chicago.
mas ele também carregava uma identidade, o Block. E essa identidade o colocava diretamente no universo da rivalidade com o lado de Duck e Cash. Agora, a antiga rivalidade tinha novos protagonistas. FBG Duck, FBG Cash, King Von, Lil Durk e os outros nomes ligados aos dois lados. A música estava ficando cada vez maior, mas também estava ficando cada vez mais perigosa. FBG Cash e King Von pertenciam a lados rivais. Isso é um fato dentro do contexto mais amplo da cena de Chicago, mas a natureza exata de cada interação entre os dois é um terreno onde existe muita informação não confirmada. Uma das melhores maneiras de entender essa relação é observar as próprias músicas e entrevistas. Cash não escondia sua posição e Von também não. A rivalidade era constantemente alimentada por referências musicais, e um exemplo importante aparece em Back Again, música de Lil Durk e King Von. Anos depois, Cash falou sobre a música em entrevista. O interessante aqui não é apenas saber se uma determinada linha era ou não uma diss. O mais importante é perceber o ambiente, porque naquele momento qualquer referência poderia ser interpretada como provocação. E quando a rivalidade já existe, às vezes você nem precisa aceitar diretamente o nome da pessoa. Quem está envolvido sabe exatamente de quem você está falando. Outra música importante para entender a cultura dessa rivalidade é Exposing Me. A faixa se tornou conhecida principalmente por sua conexão com a cena de Chicago e pelas diferentes versões e interpretações que surgiram ao longo do tempo. O que acontece aqui é interessante. As músicas de Chicago funcionavam quase como documentos. Os artistas registravam rivalidades, registravam perdas, registravam nomes e às vezes respondiam diretamente a outros artistas. A internet transformava tudo isso em uma cronologia. Fãs começavam a analisar letras, identificar referências, comparar datas e montar teorias. Mas isso também criou um problema. Muitas teorias começaram a ser tratadas como fatos. E é por isso que, ao contar essa história, precisamos ter cuidado, porque existe uma diferença entre FBG Cash disse isso em uma entrevista e FBG Cash estava envolvido em determinado crime. A primeira coisa pode ser documentada, a segunda exige provas. Então chega agosto de 2020. FBG Duck estava em Gold Coast, uma área de Chicago muito diferente do ambiente associado ao drill. Ele estava fazendo compras quando homens armados chegaram. Duck foi baleado e morreu aos 26 anos. A morte foi um terremoto para o drill, porque Duck era um dos rostos mais conhecidos daquela rivalidade e agora estava morto. Para FBG Cash era a perda de um amigo, de um parceiro, de alguém que fazia parte da sua história. Mas a morte de Duck também teria consequências judiciais. Anos depois, o governo federal acusaria 6 membros ou associados do All Black de participação no assassinato. Em janeiro de 2024, um júri federal condenou os 6 réus por crimes relacionados a assassinato. O Departamento de Justiça afirmou que o crime estava ligado ao conflito entre rivais. É importante esclarecer isso. King Von morreu em novembro de 2020. Portanto, ele nunca foi julgado por esse assassinato. Existem alegações e teorias que circulam sobre o seu possível envolvimento. Mas isso não é o mesmo que uma condenação judicial. E essa distinção precisa ser mantida. 3 meses depois da morte de Duck, King Von também estava morto. Uma discussão, um confronto, tiros e uma das maiores estrelas jovens do rap americano morreu aos 26 anos. A morte de Von mudou novamente o cenário. Agora 2 dos maiores rostos daquela história estavam mortos. FBG Duck, King Von. Mas FBG Cash continuava vivo e ele ainda tinha muito a dizer. Mas se alguém pensava que a morte de King Von faria FBG Cash recuar, algumas atitudes posteriores mostrariam o contrário. Depois da morte de Von, uma imagem envolvendo Cash começou a circular na comunidade do drill. Cash teria aparecido em frente a um mural dedicado a King Von em uma área associada ao rapper.
E para quem conhecia a história entre os dois lados, aquela foto não parecia inocente. Agora, é importante dizer que não temos uma declaração inequívoca de Cash explicando exatamente qual era a sua intenção. Mas o contexto fala por si. Imagine, King Von está morto, o All Black e a OTF estão de luto, e um dos rappers associados ao lado rival aparece diante de um mural criado para homenagear Von. Para muitos aquilo foi interpretado como uma provocação, como se Cash estivesse dizendo, eu ainda estou aqui. E talvez até vocês perderam o Von, mas eu continuo vivo. A imagem acabou ganhando força justamente por causa desse contexto. E esse episódio mostra como a rivalidade havia ultrapassado completamente as músicas. Agora os mortos estavam presentes nos murais, nas homenagens, nas roupas, nas redes sociais e até nas provocações. Duck estava morto, Von estava morto, mas a rivalidade continuava e FBG Cash ainda estava no meio dela. Para entender o significado de tudo isso, precisamos lembrar de uma coisa. FBG Duck e King Von morreram com apenas 26 anos. Os dois eram jovens. Os dois tinham carreiras em ascensão e os dois estavam diretamente ligados a lados rivais quando Duck morreu. O lado da FBG perdeu um de seus maiores representantes. Quando Von morreu, o All Black e a OTF perderam uma das suas maiores estrelas. Mas as rivalidades não morreram com eles. Elas continuam através das pessoas que ficaram. E FBG Cash era uma delas. Ele carregava o nome da FBG, carregava a memória de Duck e ao mesmo tempo continuava sendo visto como inimigo pelo outro lado. É por isso que aquela foto no mural de King Von se tornou tão simbólica e é por isso que os membros da OTF festejaram quando ele morreu. Porque ela representava uma coisa muito maior. Era como se a rivalidade tivesse sobrevivido aos próprios protagonistas. Duck estava morto, Von estava morto, mas o conflito continuava e Cash ainda estava vivo. Durante anos, FBG Cash parecia ser um dos sobreviventes daquela geração. Chief Keef estava vivo, Lil Durk continuava sua carreira, mas muitos outros nomes haviam desaparecido. FBG Brick, FBG Duck, FBG King Von e tantos outros. Cash continuava fazendo música, continuava aparecendo em entrevistas, continuava falando sobre seu passado e continuava provocando seus rivais, mas havia algo diferente. Talvez ele soubesse que sua geração estava desaparecendo. Talvez ele soubesse que carregar aquele nome tinha um preço. Ou talvez simplesmente acreditasse que conseguirá sobreviver. A verdade é que ninguém sabe. Mas na manhã de 10 de junho de 2022, o ciclo chegou até ele. 10 de junho de 2022. Cash está em um veículo no Southside. Uma mulher está com ele. Um carro se aproxima. Um homem sai e dispara. Cash é atingido diversas vezes. A mulher também é baleada. Ele é levado ao hospital, mas morre. Tracy Hamilton, FBG Cash, 31 anos. Mais um nome desaparecia. E de repente, aquela entrevista falando sobre Chief Keef, aquela foto no mural de King Von, as provocações, as músicas, tudo passou a ser visto de outra maneira. Porque agora Cash também havia se tornado parte da história que ele passou anos contando. Ele não era mais apenas alguém falando sobre a guerra. Ele próprio tinha virado parte da memória dela. E essa talvez seja a parte mais trágica da história, porque FBG Cash passou anos sobrevivendo à guerra. Mas no final, a guerra sobreviveu a ele. Olhe para essa história. Chief Keef ajudou a colocar o drill de Chicago no mapa. FBG Duck transformou sua rivalidade em música. King Von transformou sua vida em histórias. FBG Cash continuou contando sua versão, mas muitos dos protagonistas dessa história não chegaram aos 30 anos. E FBG Cash chegou aos 31, mas não conseguiu escapar. Talvez essa seja a maior ironia de toda essa história. O trio nasceu como uma forma de contar a realidade, mas com o passar dos anos, a própria realidade começou a destruir aqueles que contavam essas histórias. A rivalidade entre FBG e All Black não começou com uma música, não terminou com uma morte, e provavelmente não pode ser explicada por uma única pessoa. É uma história construída durante anos, por amizades, por perdas, por vinganças, por músicas, por provocações e por uma geração inteira que cresceu em um ambiente onde a violência e a música estavam perigosamente próximas. No final, FBG Cash foi um dos últimos sobreviventes daquela geração.
Mas em 10 de junho de 2022 ele também entrou para a história. Mais um nome, mais uma foto, mais um mural, mais uma música. E mais uma família tentando entender por que outro jovem morreu. Essa foi a história de FBG Cash. Uma história de música, de amizade, de rivalidade, de sobrevivência e de uma guerra que, mesmo depois de tantos anos, nunca pareceu realmente terminar. Se você gostou desse vídeo aí, deixa seu like, se inscreva no canal e é nóis.